Caríssimo irmão, caríssima irmã, vamos escutar a proclamação do Evangelho neste 28º domingo do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu a caminhar. Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados irmãos, prezadas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de escutar nos apresenta Jesus em pleno exercício da sua vida pública, anunciando o reino de Deus, chamando pessoas, chamando homens que seriam seus discípulos, seus companheiros, e chamando mulheres também. Todos eram atraídos pela sua palavra. Mas de repente aparece alguém fazendo uma pergunta a respeito do que faria para ganhar a vida eterna. Jesus pergunta se a pessoa conhecia os mandamentos. E a pessoa enumera cada um. Realmente sabia quais eram os mandamentos de Deus.
mas faltava àquela pessoa algo muito importante: renunciar. E Jesus pergunta o que ainda certamente faltaria e diz que aquela pessoa precisava deixar todos os seus bens, precisava renunciar suas riquezas para de coração livre acolher a proposta do reino. E a pessoa não tem consciência da referida necessidade. E Jesus, então, questiona. E aquela pessoa precisava fazer a experiência do desapego, do despreendimento. Assim como eu, você e cada um de nós. Do Evangelho fica uma pergunta: o que você ainda precisa renunciar para realmente seguir a Jesus de verdade, para realmente entregar o seu coração a Jesus? Jesus faz uma comparação interessante, alertando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Rico, isto é, aquela pessoa apegada a seus bens materiais. E diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É bom dizer o que Jesus estava querendo dizer. Camelo é aquela corda grossa que amarra os navios quando eles estão ancorados no porto. E realmente aquela corda grossa é impossível de passar no fundo de uma agulha. Termina Jesus falando para Pedro da recompensa que todos os que renunciam terão, a recompensa da vida eterna. O Evangelho de hoje nos convida a renunciar e a cultivar a certeza de que de Deus receberemos o cêntuplo. Não tenha medo de renunciar. Tenhamos todos uma semana abençoada e que o Evangelho ilumine nossas vidas. Amém.